Você já orou e o céu pareceu ficar em silêncio? Já sentiu como se suas palavras subissem, mas não encontrassem resposta? Há momentos em que o coração clama, os olhos se enchem de lágrimas, e tudo o que ouvimos é nada. Um silêncio que pesa, que assusta, que parece dizer: Deus não está ouvindo você. Mas e se eu te dissesse que até Jesus, o Filho de Deus, passou por esse mesmo silêncio? Sim, antes de qualquer milagre, antes de qualquer palavra pública, ele foi levado ao deserto, um lugar seco, solitário e espiritualmente silencioso. Durante 40 dias, não houve voz do céu, não houve consolo, não houve direção audível. Aquele que sempre viveu em comunhão com o Pai, agora enfrentava o som do nada. E aqui está a pergunta que muda tudo. Por quê? Por que Deus permitiria que seu próprio filho experimentasse o silêncio? Será que o silêncio de Deus significa ausência? Ou será que existe um propósito escondido nesse tempo em que ele parece não responder? Hoje, nós vamos caminhar por esse deserto juntos. Vamos entender o que Jesus viveu quando o Pai se calou e o que esse momento revela sobre o amor, a fé e o amadurecimento espiritual. Porque talvez o silêncio de Deus não seja castigo, mas convite. Um convite para escutar algo mais profundo. Aquilo que só se ouve quando todas as outras vozes se calam. Fique comigo até o fim deste vídeo. Nos próximos minutos você vai descobrir que Deus fala até quando está em silêncio. E que o deserto pode ser o lugar onde o céu mais trabalha, mesmo quando parece em silêncio. O deserto, um lugar onde o calor consome de dia e o frio corta de noite. Onde não há som, nem sombra, nem direção. É ali que tudo o que é supérfluo se desfaz e o que é verdadeiro permanece. Quando a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, isso nos revela algo poderoso. Foi o próprio Espírito Santo que conduziu o Filho de Deus ao silêncio. Não foi castigo, foi preparo. Antes da cruz, antes da glória, Jesus precisou enfrentar o vazio. O deserto é o espelho da alma, um lugar onde Deus não fala em voz alta, mas fala nas entrelinhas. Ele não responde para te punir, mas para te purificar. No deserto, você não ouve o que quer, você descobre quem é. E talvez, assim como Jesus, você também esteja nesse lugar agora, sem respostas, sem sinais, sem direção. Mas lembre-se, se o Espírito te levou até aqui, é porque há algo sendo moldado dentro de você. O silêncio de Deus não é rejeição, é o som da transformação acontecendo no invisível. Imagine o Filho de Deus, completamente humano, completamente só. O sol castigando a pele, a fome corroendo o corpo, e o vento seco ecoando como uma pergunta sem resposta. 40 dias, 40 noites, e o céu permaneceu em silêncio. O texto de Mateus 4:1-11 nos revela algo extraordinário. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Note, foi o Espírito que o conduziu até lá. Não foi o inimigo. Não foi acaso. Foi o plano divino em ação. O deserto não é o fim, é o início de algo maior. Durante 40 dias, o Pai não falou. Nenhuma voz, nenhum consolo, nenhuma resposta. Mas esse silêncio não significava ausência, significava intenção. O silêncio de Deus é muitas vezes o campo onde ele planta a fé. Porque quando tudo parece calado, o coração aprende a discernir o que realmente importa. Jesus estava sendo preparado. Cada momento de solidão, cada instante de fome, cada pensamento tentador, tudo fazia parte de um processo divino de fortalecimento. Era como se o Pai dissesse, sem palavras: Filho, antes de falar ao mundo, aprenda a me ouvir no silêncio. É aqui que muitos se perdem. Quando Deus se cala, pensamos que Ele nos abandonou. Mas o silêncio não é rejeição, é refinamento. No deserto, Deus não está longe. Ele está lapidando. Ele cala as vozes externas para que a sua voz interna se torne audível. Jesus, o próprio Verbo de Deus, experimentou o vazio da ausência de som. Mas o que o sustentou não foi uma nova revelação, e sim a lembrança do que já estava escrito. Mesmo sem ouvir o Pai, ele se alimentava da palavra. Está escrito.
Essas duas palavras se tornaram o eco da fé no meio do silêncio. O deserto de Jesus nos ensina algo profundo. Deus não precisa falar o tempo todo para estar presente. Às vezes a presença dele é mais forte quando ele parece distante, porque é nesse espaço de silêncio que a fé deixa de ser sentimento e se torna convicção. E talvez você esteja nesse mesmo tipo de deserto agora, onde o céu parece fechado e as orações ecoam sem resposta. Mas ouça isso: se o Espírito te levou até o silêncio, é porque ele confia que sua fé pode crescer sem muletas. Mas por que Deus escolhe o silêncio como ferramenta de ensino? Qual é o verdadeiro propósito por trás dessa quietude divina? Você já percebeu que o silêncio de Deus tem um propósito? Quando o céu parece calado, não é porque Deus está distante, é porque ele está trabalhando de outra forma. O silêncio é a escola onde a fé amadurece. É o lugar onde aprendemos a confiar sem sentir. E foi exatamente nesse tipo de silêncio que Jesus foi moldado antes de começar o seu ministério. O deserto não foi um castigo, foi um campo de treinamento espiritual. Ali, Jesus não estava sendo punido, mas preparado. Antes de pregar, ele precisou suportar. Antes de curar, precisou vencer. Antes de falar com autoridade, precisou ouvir. O silêncio. Há momentos na nossa caminhada em que Deus retira as respostas para nos devolver o propósito. Ele cala para revelar quem realmente somos sem os aplausos, sem as emoções, sem as confirmações visíveis. Porque é fácil adorar quando tudo está bem. Mas é no silêncio que descobrimos se nossa fé é apenas emoção ou convicção. Deus se cala, não para nos punir, mas para nos provar. Ele silencia, para ver se a sua voz ainda ecoa dentro de nós. Durante o deserto, Jesus não ouviu o Pai, mas confiou no Pai. Ele não buscou novas palavras, apenas permaneceu firme nas antigas promessas. Isso é fé no seu estado mais puro. Obedecer sem ouvir, permanecer sem sentir, seguir sem ver. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo com você agora. Você ora e não sente nada. Você busca e o céu parece imóvel. Mas o que você chama de silêncio de Deus, o céu chama de treinamento da fé. Porque só quem aprende a confiar sem sentir é capaz de permanecer quando vierem as tempestades. Lembre-se, o silêncio não é ausência, é estratégia. Deus está te formando no invisível. Ele está construindo resistência espiritual para que, quando a sua voz voltar a ecoar, você não apenas a ouça, mas esteja pronto para obedecer. O deserto foi o laboratório onde Jesus aprendeu a vencer sem depender do som da voz divina. E é exatamente isso que o torna o exemplo perfeito para nós. Ele não precisou ouvir Deus para saber quem ele era. Sua identidade estava firme, mesmo no silêncio. Mas é justamente nesse momento de silêncio que algo perigoso acontece. Quando Deus se cala, o inimigo começa a falar. É no silêncio de Deus que o inimigo mais fala. Enquanto o céu parecia quieto, a voz do tentador ecoava no deserto. Satanás não escolheu esse momento por acaso. Ele sabe que quando Deus se cala, o coração humano se torna vulnerável. Foi exatamente ali, no terreno árido do silêncio, que ele tentou semear dúvida, medo e confusão. Se és o Filho de Deus. Essas foram as primeiras palavras da tentação. Perceba, o diabo não atacou com fome, atacou com identidade. Ele não disse, você está com fome? Ele disse, você é mesmo quem Deus disse que é? Porque o objetivo do inimigo não é apenas fazer você pecar, é fazer você duvidar de quem você é em Deus. Enquanto o pai se calava, o diabo falava. Mas o silêncio do pai não era abandono, era provação. E a voz do diabo não era revelação, era distração. O inimigo fala para te confundir, Deus se cala para te amadurecer. Satanás tentou Jesus com 3 ofertas: pão, poder e prestígio. 3 tentações que simbolizam as mesmas coisas que ele usa contra nós hoje. O desejo de resolver tudo com as próprias forças, de dominar os outros e de buscar reconhecimento. Mas em todas elas, Jesus respondeu da mesma forma: está escrito. Mesmo sem ouvir a voz do Pai, Jesus se lembrou do que o Pai já havia dito. E essa é a arma mais poderosa no meio do silêncio: a memória da palavra.
Quando Deus não fala, você precisa se alimentar do que Ele já falou. É assim que a fé sobrevive ao deserto. O silêncio de Deus é o teste da lembrança. Será que você ainda acredita nas promessas mesmo quando não há novas palavras? Será que você ainda confia quando o céu não responde? Jesus venceu o diabo não com gritos, mas com convicção. Ele não precisou sentir a presença do Pai para obedecer. Ele apenas confiou. E é isso que o inimigo mais teme. Um coração que continua crendo mesmo quando o céu está quieto. O diabo fala para roubar sua identidade. Deus se cala para fortalecê-la. E quando você aprende a reconhecer essa diferença, o silêncio deixa de ser um inimigo e se torna o seu maior mestre espiritual. Mas o deserto não dura para sempre. Mesmo o silêncio de Deus tem prazo, e todo tempo de prova prepara o tempo da promessa. Nenhum deserto dura para sempre. O silêncio de Deus nunca é eterno. Ele é temporário, mas o propósito que ele constrói dentro de você é eterno. Depois de 40 dias de silêncio, o texto diz: então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Mateus 4:11. Essa é uma das passagens mais lindas e, ao mesmo tempo, mais esquecidas da Bíblia. Porque ela revela algo que o sofrimento tenta esconder. Sempre há um depois. Quando o teste termina, Deus envia consolo. Os anjos só aparecem depois da obediência, depois da resistência, depois do silêncio suportado com fé. Enquanto o diabo o tentava, o céu parecia imóvel. Mas quando Jesus venceu, o céu se moveu novamente. E é assim com você também. Talvez hoje você esteja enfrentando dias em que Deus parece distante, mas o mesmo Deus que se calou no deserto é o que enviará anjos quando o tempo certo chegar. Porque o silêncio de Deus não é o fim da história, é apenas o intervalo antes da vitória. O silêncio de Deus é temporário, mas o propósito que ele gera é eterno. Quando Jesus saiu do deserto, ele saiu diferente. Ele entrou em silêncio, mas saiu em poder. O Espírito que o havia levado ao deserto agora o conduzia para o ministério. O tempo de provação se transformou em tempo de propósito. E aqui está a grande revelação. O deserto não é um lugar de morte, é um lugar de nascimento. É onde velhas versões de você morrem e novas versões, mais fortes, mais humildes, mais maduras, são formadas. Por isso, nunca julgue o que Deus está fazendo apenas pelo que você sente. O céu pode estar em silêncio, mas o reino está em movimento. Deus está te preparando, não te punindo. Está te fortalecendo, não te esquecendo. E quando o tempo certo chegar, Ele vai te tirar do deserto. E o som do silêncio será substituído pelo som da promessa se cumprindo. O deserto tem um fim, mas o que você aprende nele carrega para sempre. E é nesse ponto que a história se torna pessoal. Porque o deserto de Jesus também fala sobre o nosso. E agora, é hora de olhar para dentro. Agora, imagine por um instante que o deserto não é apenas físico. Ele é interior. O deserto de Jesus nos mostra que até o Filho de Deus enfrentou momentos em que o Pai parecia distante. E se ele precisou passar por isso, quem somos nós para achar que o silêncio de Deus é sinal de abandono? O deserto pessoal é aquele espaço onde tudo o que você conhecia se desfaz. As certezas desaparecem, os planos se atrasam e até a própria oração parece não atravessar o céu. Você pede, mas sente que ninguém responde. Você espera, mas nada acontece. Mas aqui está a grande lição. O deserto não é um castigo, é um professor. Ele ensina paciência, fé e resistência. Ele molda caráter, fortalece a alma e prepara você para aquilo que Deus quer realizar. Jesus, mesmo no deserto, não buscou palavras novas do Pai. Ele se apegou ao que já conhecia da palavra. Isso nos ensina que, quando enfrentamos nossos próprios desertos, a fé não depende de sinais visíveis, mas de convicção interior. A palavra de Deus é o alimento que sustenta o coração, mesmo quando o céu está silencioso. Talvez você esteja enfrentando perdas, decepções, enfermidades, dúvidas ou medos. O deserto é o lugar onde Deus testa se você vai manter sua identidade nele. Porque a fé verdadeira não é apenas acreditar quando tudo vai bem, é confiar quando tudo parece impossível.
Se Deus parece distante, talvez Ele esteja te preparando. E não se engane, o silêncio de Deus não é ausência. É o tempo em que Ele trabalha no invisível, moldando forças que você ainda não percebe. É o momento de aprender a confiar sem sentir, de orar sem respostas imediatas, de esperar sem ver. É assim que sua fé se torna inabalável. O deserto é difícil, doloroso, muitas vezes solitário, mas é também o lugar onde você descobre quem você realmente é, quem você pode ser e como Deus pode usá-lo. Jesus saiu do deserto fortalecido, pronto para cumprir seu propósito. E você também pode sair do seu deserto transformado, fortalecido e preparado para a vida que Deus tem planejada. E quando o silêncio finalmente se quebra, quando Deus finalmente fala, o que acontece? Como percebemos o retorno da sua voz? E então chega o momento que todos esperavam. O silêncio termina. O céu que parecia fechado volta a se mover. As portas que pareciam trancadas se abrem. A força que parecia esgotada renasce. O deserto de Jesus chegou ao fim, e com ele, a voz do Pai voltou a ecoar através de ações, sinais e cumprimento de promessas. O texto bíblico nos diz que vieram anjos e o serviram. Mateus 4:11. Eles não falaram palavras novas, mas trouxeram ação, presença e sustento. O silêncio de Deus não é um abandono. É um intervalo estratégico, preparando você para receber de maneira plena aquilo que Ele deseja realizar. Quando o silêncio se quebra, percebemos que Deus estava presente o tempo todo, mesmo sem que percebêssemos. Ele agia nas sombras, fortalecendo nossa fé, lapidando nosso caráter e nos preparando para a missão que ainda não conhecíamos. E é exatamente isso que acontece conosco. Você pode não ouvir a voz de Deus como uma palavra audível, mas Ele fala através de portas que se abrem, onde antes havia bloqueios, forças que retornam, onde antes havia cansaço, momentos de paz, onde antes havia confusão. O silêncio de Deus, então, não é o fim da comunicação, é uma preparação para a revelação. E quando Ele fala novamente, somos capazes de ouvir com mais clareza, obedecer com mais convicção e seguir com mais coragem. Jesus saiu do deserto fortalecido, cheio do Espírito e pronto para iniciar seu ministério. E assim também, quando o deserto da sua vida termina, você emerge com fé fortalecida, espírito refinado e propósito definido. O silêncio não é o fim da conversa, é o intervalo antes de uma nova revelação. Por isso, se você sente que Deus está silencioso agora, saiba que Ele não se afastou. Ele está agindo de maneira invisível, moldando seu coração, testando sua fé e preparando você para uma vitória que ainda não consegue ver. Quando o silêncio termina, tudo faz sentido. As lágrimas se transformam em força, a espera se transforma em ação, e a fé que sobreviveu ao deserto se torna testemunho. E você percebe que o silêncio não era vazio, era o som do céu trabalhando em você. Agora que entendemos o retorno da voz, como aplicamos isso em nossa vida pessoal? Como reconhecemos o deserto e o silêncio de Deus em nossos próprios caminhos? Agora quero falar diretamente com você. Se você sente que Deus está silencioso na sua vida, saiba que você não está sozinho. O deserto de Jesus é também o nosso deserto. Ele nos ensina que o silêncio do Pai não é abandono, é preparo. Talvez você esteja passando por perdas, enfermidades, decepções ou dúvidas profundas. Talvez suas orações pareçam não atravessar o céu, e você se pergunte, será que Deus ainda está ouvindo? O que aconteceu com Jesus no deserto mostra que essas experiências não são para te punir, mas para fortalecer sua fé. O deserto é o lugar onde nossa identidade em Deus é testada. É onde aprendemos a confiar sem sentir, a esperar sem ver, a permanecer firmes mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É nesse silêncio que descobrimos se nossa fé é apenas emoção ou convicção verdadeira. E assim como Jesus venceu no deserto, você também pode vencer no seu. Ele não precisou ouvir o Pai para obedecer, para resistir às tentações, para manter a fé. Ele se apegou à palavra, à verdade já revelada, e foi suficiente. Se você se apegar ao que Deus já falou, mesmo em silêncio, encontrará força para seguir.
Dica espiritual: quando o céu parece silencioso, lembre-se: Deus pode estar trabalhando no invisível para transformar sua situação, refinando seu caráter para algo maior, preparando forças e oportunidades que você ainda não vê. O deserto é doloroso, mas não é o lugar de permanência. É apenas a ponte entre quem você era e quem Deus quer que você se torne. Enquanto você atravessa, pratique agradecimento, mesmo sem respostas visíveis. Meditação na palavra, mesmo sem sentir presença imediata. Perseverança na oração, mesmo quando parece que ninguém ouve. Lembre-se das palavras de Jesus. Ele confiou no Pai sem ouvir, resistiu ao inimigo sem medo e saiu fortalecido do deserto. Você também pode. O seu deserto pode ser a preparação para a maior vitória da sua vida. E acima de tudo, entenda isso: o silêncio de Deus não é vazio. É o som do céu moldando você. É o tempo em que Ele ensina, fortalece e prepara, mesmo quando tudo parece parado. E quando Ele finalmente falar novamente, você estará pronto para ouvir, obedecer e florescer de maneiras que jamais imaginou. E agora que entendemos o deserto e como Deus nos prepara, vamos encerrar com esperança, oração e um chamado para que sua fé se fortaleça ainda mais. Chegamos ao momento mais importante: a reflexão final e a oração. Depois de percorrermos juntos o deserto de Jesus, de entender como o silêncio de Deus serve para nos moldar, preparar e fortalecer, é hora de trazer essa mensagem para o seu coração. Feche seus olhos por um instante e imagine: você está no seu próprio deserto. As perguntas sem resposta, as dores, as incertezas, tudo parece pesado. Mas saiba disso: Deus não se afastou de você. Ele está trabalhando no invisível, fortalecendo sua fé, moldando sua alma e preparando você para aquilo que ainda não pode ver. Vamos orar juntos. Repita comigo, em seu coração ou em voz alta: Senhor, mesmo quando não te ouço, escolho confiar. Mesmo quando tudo parece calado, escolho crer. Mesmo no deserto da minha vida, escolho permanecer fiel. Fala comigo no silêncio e ensina-me a te ouvir mesmo quando tudo está quieto. Que a minha fé não dependa das minhas emoções, mas da tua palavra eterna. Que eu possa resistir às tentações do inimigo e me firmar na verdade que já me deste. Prepara-me, Senhor, para viver com coragem, paciência e esperança, sabendo que o deserto é passageiro e que a tua promessa é eterna. Respire fundo. Sinta a presença dele, mesmo que silenciosa, envolvendo você, fortalecendo sua fé e renovando sua esperança. Agora, lembre-se do que aprendemos. O silêncio de Deus não é abandono, é preparo. O deserto não é morada, é passagem. O inimigo fala para confundir, mas a palavra de Deus sustenta e liberta. Quando o silêncio termina, Deus fala através de ações, sinais e respostas, e sua fé cresce mais forte. Se você ouviu essa mensagem e ela tocou seu coração, faça algo agora. Escreva nos comentários: mesmo no deserto, eu confio em Deus. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que o silêncio de Deus não significa ausência, mas amor, preparo e propósito. Antes de encerrar, uma última lembrança. Jesus venceu o deserto confiando na palavra do Pai. Você também pode. Mesmo sem ouvir respostas imediatas, mesmo sem sentir sinais visíveis, continue crendo. Porque o deserto é o lugar onde Deus constrói coragem, fortalece fé e revela quem realmente somos. E assim, cada oração, cada espera, cada lágrima no silêncio de Deus não passa despercebida. O céu está ouvindo. Ele está preparando. Ele está moldando. Ele está guiando. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que você saia desse vídeo com esperança renovada, fé fortalecida e coragem para enfrentar qualquer deserto que vier. Amém. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Lembre-se, Deus nunca está ausente. Mesmo no silêncio, Ele trabalha em você.